lugar. Se ele sofreu violência, estou dizendo que não. Houve uma pesquisa no ano passado que fala que, infelizmente, nós estamos debatendo aqui, a cada minuto, 4 crianças são violentadas nesse país. Dá mais coisas de 5 mil por mês. Dá mais de 2 milhões e 100 por ano. Todas elas têm o direito de virar uma vida, porque Abelardo não sabia nada. Abelardo ficou com todos. Está provado que Abelardo, a senhora que criou esse moço como se fosse filho dela. Se os senhores disserem isso no dentro do escuro, é isso que ele fez. É aceitável que um cidadão que sofreu violência chega aqui e reclama. Não, é porque naquele momento eu estava sofrendo, eu não podia vergonha. Então, se ele vai passar uma pessoa de rosa no meio da rua, ele pode matar? Então, se vê uma pessoa, senhora, é desproporcional. Respeito a doutrina, cada um dos senhores, se tem, se não tem, não tem direito dos senhores, está dando o próprio réu. A minha doutrina, nós nos saudamos com o nosso santo, porque Jesus deixou. Saudarmos os outros com o nosso santo. Não vejo o outro. Não estou dizendo que ele é obrigado. O direito dele. Como eu não está por isso. Só que eu ia aceitar. Ele fosse para cá, eu não vejo isso, sabe? Eu não estava bom, se eu posso acabar de vida, eu vou acabar de lá. Não deixe esse dedo para lá. Ele voltou, usou moderado, simples para quem com arma, estava bêbado, a desproporcionalidade. Estava desarmado, e se Abelardo quisesse matar ele tinha matado. Porque o churrasco estava acontecendo na casa do senhor Cristiano, que é em frente da casa de Abelardo. Nesse momento, se ele tivesse atenção, quando o réu falou, eu vou te matar, eu poderia dizer em casa, sim, mesmo. Era mais rápido? Não, ele estava brincando com ele. Mas o réu não. O réu está sendo agora processado e vai ter um julgamento justo. Eu quero que os outros por dentro não acuse, não. E aqui a defesa, não. O segundo é mais importante. Não faça como o réu, senhor, que para tirar uma vida, não pensou. Ele já confessou no interrogatório. Ele esqueceu, né? Se ele tivesse assinado, se não fosse uma autoridade, você já poderia estivesse usando de falácia, usando. Vamos ver aqui, mais uma vez. Um de alcance foi até sua residência, ele viu a prova, pegou sua arma, retornou ao local dos fatos e já chegou atirando, somente se lembrando, ele disparou 4 vezes. E em seguida jogou sua arma de fundo na sua residência e levou para o local. Esses julgados do STF falam da segunda maneira. Eles não desmoirados. Legítima defesa, golpe não visa preservar a herói, visa preservar o jurídico técnico. Você só pode alegar legítima defesa se você estiver sendo agredido, por isso que é legítimo. Você está se defendendo, você mata, você morre. Isso é o instituto de legítima defesa. Futilidade é desproporcional. Posso agradecer a desculpa, mas a acusação já está falando há 1 hora e 25 minutos, 6 minutos, porque está vendo o serviço formal, e que você tem 4 minutos para ver. Por isso, não é porque é futilidade, porque é desproporcional, eu não vou matar qualquer pessoa na frente que vê com a brincadeira aqui no meio, porque ele não conhece, eu vou matar sem ser futilidade. Então, o que nós estamos propício a isso, por fim, eles podem alegar como se privilegiados de outra dimensão. Durante a emoção segura, injusta provocação, vamos seguir rebate na hora a legítima emoção. Cai fora a violenta emoção. Não houve violenta emoção. Você será que não foi influenciado? Foi isso. Mas cabe só sua excelência. Quando for julgar, aquele mal continua à frente, mas não violenta emoção. Porque violenta emoção, se você pegar 4 anos e não tirar a cabeça, não é a pena que dá. Por fim, senhores, o Ministério Público, os senhores responderão os quesitos do artigo 483. Que é o seguinte, senhores, sobre a materialidade do fato, ou, está aprovado aqui pelo depoimento, sobre se o réu foi o autor, é o confesso, não precisa, aqui nós debatemos sobre isso. A outra pergunta que será feita aos senhores, o terceiro quesito, o primeiro senhor responderão sim, o segundo senhor responderão sim. O terceiro,
da defesa é legítima defesa. É isso. Quer dizer que é isso. É aceitável, deve ser proporcional. É totalmente aceitável. Então, é isso que os senhores querem dizer hoje. Que se os senhores disserem legítima defesa, é isso. Se os senhores disserem não, que é isso que a acusação pede, o jurado absolve o réu? Não. Logo será feito o quarto quesito. Especialmente justiça. Existe causa alegada pela defesa de diminuição de pena? É homicídio privilegiado. O que eles querem é só afastar a utilidade com a violenta função. Porque se os senhores dissessem ou ele está sob violenta função, os senhores perderão a chance de acusá-lo, de condená-lo pela constituição. Por fim, existem circunstâncias qualificadoras? Sim, se os senhores condenaram pelo motivo, não pense nos senhores. Professor Adelaide, eu enviei, dado a esse júri, agradecemos também a todas as autoridades aqui presentes. Enfim, agradecemos também a todos os servidores da Justiça que dão apoio aos nossos trabalhos. Agradecemos também à promotoria, aos colegas da defensoria. Aproveito também para dar meus agradecimentos a todos vocês que dispensaram um pouco do tempo que vocês em casa e estão aqui nos prestigiando nesse trabalho. Senhoras e senhores, aqui presentes, o Tribunal do Júri significa um mecanismo de exercício da cidadania que demonstra a importância da democracia na sociedade. Isso porque o órgão permite ao cidadão ser julgado por seus semelhantes e, principalmente, por assegurar a participação direta de pessoas do povo no julgamento. Caros jurados, tivemos aqui hoje uma demonstração, podemos dizer aí, do caráter, de como eram os protagonistas dessa triste história. Tá? Tinha que falar que era uma trágica história, diante do que nós conseguimos, das revelações que nós tivemos aqui hoje. E foi revelado, como puderam observar, com muita dor, com muita dificuldade. Não foi fácil a gente chegar aqui com a história do Fernando. Por quê? O Fernando passou uma vida inteira escondendo isso. E hoje, ele está aqui se revelando para vocês. Mas isso vocês vão saber mais detalhadamente, mais pausadamente, com meus colegas, tá? A defensoria nesse julgamento tomará o caminho da legítima defesa com excesso de culpas, bem como a culpa da vítima. Eu vou tentar em breve falar, tentar sintetizar o que é o excesso de culpante. Até para fugir um pouco das palavras da promotoria, que está aí batendo muito fútil, muito apegado à letra da lei. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aqui em busca do quê? Da justiça, de entender o que realmente aconteceu. E vocês vão sair daqui muito certos do que aconteceu naquele dia. Um dia onde uma pessoa normal, então, estava só no churrasco. E foi obrigada, digo isso pela nossa consulta, a se ver livre de uma situação. E aí vocês vão entender o que aconteceu. Vocês tiveram aí hoje, inclusive, o depoimento da doutora Larissa, que acho que foi muito esclarecedor para o que aconteceu. Tá? Essa reflexão, senhores jurados, também de vocês. Eu dever de buscar justiça a todo custo. Isso não pode fugir do norte de vocês em hipótese alguma. Esqueçam da lei. A legislação vai ficar aqui.
Se a lei não for aplicada aqui, nós temos aqui Vossa Excelência que vai conduzir isso e fazer com que a lei seja aplicada. A função dos senhores aqui, repito, é buscar a justiça, buscar entender o que realmente aconteceu com o Fernando. Que não foi uma coisa simples, não. Motivo fútil, é muito simples. Eu dei um tiro no cara lá, motivo fútil, acabou, não se fala mais disso. Isso sou eu que vou falar o que é motivo fútil para vocês. De acordo com a Amado de Jesus, só reproduzindo. Motivo fútil é o insignificante, apresentando desproporção entre o crime e a sua causa moral. É, pois, o motivo banal, ridículo por sua insignificância. Exemplo, incidentes de trânsito, rompimento do namoro, pequenas discussões familiares, entre outras que nós vivemos aí rotineiramente. Isso é motivo fútil. Não o que aconteceu aqui. Não o que vocês presenciaram aqui. Isso não é motivo fútil. É só para desanuviar a cabeça de vocês. Não se deixem levar por essa alegação. Motivo fútil. O próprio nome mesmo, é uma futilidade, não foi isso que aconteceu lá. Tá? O que é excessos culpantes, senhores irmãos? Se evidencia a acreditar psíquico do agente, elemento de caráter subjetivo, faz com que este ultrapasse a fronteira do que é permitido fazer, onde essa violação ocorre além do dever, em virtude da não consciência e não previsão. Não se dando conta, o agente está se excedendo, ao contrário. O agente, acredita ainda que a agressão persiste ou que irá ocorrer. Age com medo, pavor, surpresa. É o chamado estado de confusão mental. É isso que nós estamos vendo aqui. Não é o motivo. Não se deixe levar por isso. Caros jurados, o excesso estupante foi previsto pelo inciso 1º do artigo 3º do Código Penal de 1969, que o trazia sob o nome de excesso estudado, como determinado em seu texto. Não é comigo o excesso quando resulta de estudar com medo, de novo a palavra, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Está claro, ninguém criou. Vossas Excelências, ao assumirem o posto de juízes desse processo, assumiram um compromisso com a justiça. Assumiram uma das missões mais difíceis que pode ser atribuída ao ser humano, a missão de julgar. Os senhores é quem irão proferir o veredicto final. São os senhores que vão decidir hoje se absolvem ou se condenam Fernando. Eu me comprometo com os senhores a manter somente as provas dos autos. Eu me comprometo a apresentar somente a verdade acerca dos fatos, diferente do que fez os ilustres representantes do Ministério Público, que devagar contaram histórias, tentaram criar uma imagem errônea e distorcida de Fernando. Antes de aplicar realmente as provas dos autos, é necessário fazer uma breve regressão da história do Fernando. O Ministério Público deu a entender que hoje, que no belo dia, por causa de uma brincadeira, por causa de um beijo, Fernando tirou a vida de Abelardo. Mas nós sabemos que tudo é uma história. E é necessário que se conheça a história para que possa ser proferido um veredito justo. Precisamos saber qual foi o condutor que levou Fernando, uma pessoa pacífica, tranquila, de boa índole, a cometer esse crime. A quem teve durante 30 minutos, fala do Ministério Público. Em momento algum demonstraram, de fato, o porquê desse crime. Limitaram-se a alegar motivo fútil. Deram várias atribuições ao motivo fútil. Ainda se encaixa no nosso caso. As testemunhas que aqui compareceram e que presenciaram os fatos, todas compromissadas com a lei, contaram a questão do dia fatídico. Ficou bem claro que Fernando não agiu por motivo fútil, como tentou sustentar a acusação. Fernando agiu, como tentaremos demonstrar na nossa
no Abelardo, novamente assistiu essa brincadeira. Personagem se o Fernando já tinha falado que não queria, porque aquilo me incomodava com ele. Ele tinha a intenção, sim, de agredir Fernando, de humilhar Fernando. Mesmo Fernando novamente requerindo essa atitude, o Abelardo insistiu. Ele se tornou mais firme. Ele chegou às vezes de fato com Fernando. Não obstante, mesmo depois de Cristiano e Lucas terem separado a briga, começou a xingar Fernando. Chamou Fernando de mariquinha. Esse homem, ele busca fugir de qualquer situação que chegue próximo dessa experiência traumática que ele já viveu. Qualquer situação vexatória, como essa que aconteceu no caso desse churrasco. Os senhores viram o que aconteceu. Eu vou te beijar. Para, eu não quero esse beijo. Não, eu vou te beijar, eu quero te abraçar. Para com isso, sai daqui, eu quero isso. Parece, para mim, parece sim aquela criança novamente gritando, incomodada. Sai daqui, eu não quero isso. Não, eu vou te beijar, você vai experimentar coisas diferentes. Sai daqui, chega. Só que a criança cresceu. Corpo de homem. Saíram na mão. Brigaram, rolaram. Separaram. A vítima ainda consegue virar para o senhor Fernando, olhar para a cara dele, enfiar o dedo na cara e falar: só filha da puta ou mariquinha. Mariquinha. É estranho isso. Quando eu li, esse outro dia eu estava estudando, estava lendo um livro de Freud, pai dos psicanálise de Freud, e ele estava iniciando um estudo. Ele percebia que o inconsciente de uma pessoa conseguia capturar o inconsciente da outra. Só que a gente não conseguiu terminar esse estudo. E eu fiquei me perguntando: será que esse homem, a vítima, não estava alterado, drogado? A gente sabe que essas situações estavam em situações do inconsciente, de acesso ao inconsciente. Será que esse homem conseguia buscar alguma informação na cabeça desse homem? Será que mariquinha, homem, quando quer chamar o outro de sentido, trata de mariquinha? É mais pesado, é mais embaixo. Mariquinha é coisa de criança, é coisa de adolescente, é estranho. Esse homem capturava alguma coisa da vida desse homem. É muito estranho. Mas eles brigaram, separaram, xingaram. E esse homem, percebendo toda aquela situação novamente voltando, aquele trauma, ficando conhecido na sua essência, porque os senhores ouviram a professora Érica conversando com a psicóloga. Eu posso até admitir que eu sofro de um trauma, mas falar qual é o meu trauma, não. A pessoa nunca quer expor o trauma dela, por medo de ser ridicularizada, de não ser compreendida. Esse homem... está dando uma coisa, porque não fútil. Quando foi fútil? Eu tenho que falar que tinha forma de arma. Ele disse: o presente cientificado não autoriza o porte, nem o trânsito, nem o resto da licença. Senhores, a tese de acusação, ela quer mudar os seguros do fato. Porque todo mundo tem falando aqui que Fernando foi abusado, que Fernando agiu em legítima defesa, que o culpado é Abelardo, porque Abelardo brigou com todos, e não com Fernando. Fernando tem o direito de matar, porque ele foi abusado. Ele tem esse direito de matar. O primeiro que fizer uma brincadeira, que lembre naquele momento. Os senhores terão um sexto livro, falamos com o Fernando, e essa atitude dele não é aceitável, não. Nós vivemos numa democracia. E a legítima defesa é ilícito dentro desse tudo. Eles estavam dizendo para os senhores o seguinte: que ele foi violentado. Sabe quem foi os condenados nessa história? Primeiro condenado, eu vou falar para os senhores, Abelardo. Não vive de um nome, se tivesse aqui, estava sendo cabalmente acusado pelos defensores. Ele foi condenado para tirar o segundo bem mais importante, que é a vida. Os senhores estão desde as 9 horas da manhã aqui para decidir se vamos tirar a liberdade dele ou não. Mas para tirar uma vida, ele não pensou.
precisamos denegrir a imagem da vítima. Aliás, com todo o respeito à vítima, ela também não sabia que ela estava lidando com uma pessoa que tinha um trauma. Outra pretensão da promotoria: discutir com uma profissional educada, a doutora Laís, que veio aqui não dar um depoimento, e sim contar o que acontece com a pessoa que tem trauma. É complicado a promotoria querer ser aqui psicólogo, psiquiatra, adivinhar sem necessidade do cara. Depois eu já colocou aqui. Porque eu queria dizer para ele que eu amo, que faço filosofia. Que a filosofia me permite pensar diferente, pensar além, pensar melhor. Ela me tira desse pensamento lógico, matou, prende, matou, morre, sai. A vida é isso. A vida não é matemática. E enquanto eu via, senhores, na verdade, eu não consigo falar mais nada sobre o caso, porque isso tomou demais aqui. Eu estava lembrando de uma vez que eu li Os Miseráveis, do Victor Hugo. De forma muito simplificada, são 1000 páginas, 2 tomos. O Jean, personagem principal, a família dele está passando fome, ele não consegue emprego no inverno, rouba um pão. Ele é preso por 5 anos por causa de fugas e várias complicações, ele fica 19 na prisão. Depois disso ele sai, ele recebe varia na casa de um bispo, e ele rouba os talheres na casa desse bispo, a polícia prende, traz ele de volta para esse bispo, e o bispo fala: não, eu não roubou, fui eu que vi. De alguma forma eu estava pensando nisso, acho que nesse momento os senhores são assim, bispo. Os senhores têm esse discernimento, os senhores têm esse entendimento diferente de tudo que passamos. Sem bloqueio, sem lógica, sem matemática. Porque esse homem ele só tem pedra na vida dele, ele só tem pedra no caminho. Já dizia o homem, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E pedra é o entendimento mais simples que se faz é o problemas da vida. Depois, quando a gente estava fatigado, a gente tinha pedra no caminho, essa imagem sempre volta. Esse homem só. Bem, o que os senhores e as senhoras vão assistir agora acontece atrás dessa parede. Eu faço a pergunta, explico a resposta sim, a resposta não. O oficial de justiça vai passar uma sacolinha. O oficial de justiça vai... A oficial de justiça vai passar uma sacolinha e os senhores colocam o voto dentro. Não precisa descolar esse papelzinho aqui dentro, né? Coloque o voto inteiro na sacola. Em seguida, a outra oficial de justiça vai recolher o papel que sobrou. Bem? E nós vamos contar os votos até 4. 4 sim ou 4 não. Nós vamos interromper a votação. Bem? Então vamos lá. Pode distribuir. Vamos voltar ao primeiro quesito que diz respeito à materialidade do fato. Ou seja, se o fato aconteceu materialmente. O primeiro quesito é o seguinte: no dia 18 de dezembro de 2001, por volta das 15 horas, na Rua das Flores, Baqueruxinó, nesta cidade de comarca, o réu Fernando Ramalho, vulgo Radar, efetuou disparos de arma de fogo contra Abelardo Rodrigues, produzindo-lhe os ferimentos que causaram a sua morte. Quem entender que esse fato aconteceu, responda sim. Se
entender que esse fato não aconteceu, respondam não. Se responderem sim, aconteceu, nós continuaremos. Sim. 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 Basta. Disparos. O réu Fernando Ramalho foi o autor desses disparos. Se o senhor e a senhora responderem sim, então dizendo que foi ele que atirou, e nós vamos continuar voltando. Eu vou perguntar se é que sobe. Essa é uma outra modificação importante na legislação, porque antes todos os quesitos relativos às teses absolutórias eram votados com relação a todas as teses. Então nós tínhamos, se tivéssemos tese de legítima defesa, legítima real, legítima defesa putativa, legítima defesa de terceiro, o estado de necessidade. Se nós tivéssemos 10 teses da defesa, eu teria que fazer 10 quesitos, ou 12 ou 50 quesitos sobre as teses absolutórias. Por exemplo, a legítima defesa, para absolver, teria 8 ou 9 quesitos sim. Né? Isso tudo acabou. O desvalor ele simplificou bastante agora. Então, eu faço apenas uma pergunta. O jurado absolve o réu. Qualquer tese absolutória da defesa, os senhores resolvam, senhoras resolvam acolher, respondam sim. Se a senhora, se o senhor tiver qualquer motivo para absolver o réu, ainda que a defesa não tenha alegado, qualquer motivo, digam sim.